E aí pessoal, tudo bem? Vamos lá começar a correção de Matemática 2, do capítulo 3 de vocês, quadriláteros notáveis. A atividade que eu vou estar resolvendo agora com vocês, a correção, é o desenvolvendo habilidades que começa na página 271 e termina na página 273, tá bom? Peguem o livro físico ou o livro digital de vocês para acompanhar a correção. Na primeira questão, desenvolvendo habilidades, ele diz assim, do Enem 2010. Um professor dividiu a lousa da sala de aula em 4 partes. Em seguida, preencheu 75% dela com conceitos e explicação conforme a figura a seguir. Então, no livro de vocês tem a figura que ele fez o desenho e fez a representação. Aí, algum tempo depois, o professor apagou a lousa por completo e, adotando um procedimento semelhante ao anterior, voltou a preenchê-la, mas desta vez utilizando 40% do espaço dela. Uma representação possível para essa segunda situação é, pessoal, se é 40%, o que você faz? Você coloca 40% em formato de fração, tá bom? Foi o que eu fiz aqui, ó. 40% é 40 sobre 100. Você pode simplificar aqui cancelando os zeros, fica 4 décimos. E simplificando 4 décimos, dá igual a 2/5. Então, o melhor desenho que representa a situação está no item C, tá bom? O desenho seria esse aqui, ó. 2 partes preenchidas e 3 partes em branco, beleza? A questão 2 e a questão 3 já foi resolvida na aula da semana passada. Quarta questão, ele diz assim, ó, Enem 2013. Um programa de edição de imagens possibilita transformar figuras em outras mais complexas. Deseja-se construir uma nova figura a partir da original. A nova figura deve representar simetria ao ponto O. Ó, pessoal, se vai ter uma simetria, lembra, simetria tá dizendo que eu vou ter que ter de um lado, certo? Em relação a esse meu ponto que a questão quer, uma figura semelhante ao que eu tinha no início. Então, você observa que o eixo de simetria aqui vai ser esse ponto O, a minha origem. Então, o que você vai fazer? Você não vai girar a figura somente para baixo. Eu tenho que ter uma figura semelhante a ela, certo? Por outra coisa. Se por acaso você vai ter uma figura com um ponto simétrico no ponto O, ela vai girar da seguinte maneira, ó, de cima para baixo, tá bom? Ela vai fazer esse movimento. Então, quando você faz esse movimento, você tem que fazer um giro completo dela. A figura que melhor representa é o item E, tá bom? A imagem inicial é essa daqui, ó, que eu numerei, ponto A, B, C, D e E. O ponto simétrico, a figura simétrica, ela será a figura A', B', C', D', E', e o ponto O, que por acaso ele não sai do lugar, tá bom? Porque ele é o meu eixo de simetria. É ele que vai dividir as duas figuras semelhantes, beleza? Então, resposta da quarta questão, item E. A próxima questão que estarei trabalhando com vocês é a quinta questão. Na quinta questão do Enem 2012, ele diz assim, ó, Jorge quer instalar aquecedores no seu salão de beleza para melhorar o conforto de seus clientes no inverno. Ele estuda comprar unidade de 2 tipos de aquecedores. Modelo A, que consome 60 gramas por hora de gás e cobre 35 metros quadrados de área. Ou o modelo B, que consome 75 gramas por hora e cobre 45 metros quadrados de área. Aí ele diz, ó, o fabricante indica que o aquecedor deve ser instalado em um ambiente com a área menor do que a sua cobertura. Jorge vai instalar uma unidade por ambiente e quer gastar o mínimo possível de gás. A área do salão que deve ser climatizada encontra-se na planta a seguir. Aí vamos lá, o que você vai fazer? Você vai calcular a área de cada parte. Então, a área 1, você tem aí, ó, 5 metros de comprimento por 8
de largura. Então, você multiplica 5 vezes 8, 40. Ou seja, o tipo que ele vai ter que utilizar de aquecedor aí, já que é 40, e você tem 2 aquecedores, é o tipo B, que ele cobre 45 metros quadrados. Tá bom? Porque o 40 ele fica menor do que o 40, ele é menor do que o 45. Já na segunda figura, você tem outro retângulo, também de comprimento 5, só que detalhe agora, a largura não é 14, é 6 somente, porque você vai diminuir os 14 menos o 8. Então, a área dessa área 2 é 30. Então, aí ele vai utilizar o tipo A, que é menor do que o aquecedor que cobre 35. Na área 3, mesmo processo. Você vai calcular aí a área, que é 4 vezes o 6, é 24. De novo, tipo A. E a área 4, você tem aí um trapézio. A área do trapézio, você vai somar as bases, 4 mais 6, multiplica pela altura, tá bom? E divide para 2. Fazendo a soma, você tem 6 mais 4, 10. 10 vezes a altura, que é 7, dá 70. 70 dividido para 2, 35 metros quadrados. Ou seja, outro tipo B de aquecedor. Então, logo, ele vai utilizar 2 tipos de cada aquecedor. Tá bom? Item correto dessa questão, item C. A próxima, vou estar trabalhando com a próxima questão, é a sexta. Na sexta questão, Enem 2009. As figuras a seguir exibem um trecho de um quebra-cabeça que está sendo montado. Observe que as peças são quadradas e há 8 peças no tabuleiro da figura A e 8 peças no tabuleiro da figura B. As peças são retiradas do tabuleiro da figura B e colocadas no tabuleiro da figura A na posição correta, isto é, de modo para completar os desenhos. É possível preencher corretamente o espaço indicado pela seta do tabuleiro da figura A, colocando a peça, aí você vai dizer qual é a peça, peça 1 ou peça 2. Aí você vai observar que é a peça 2. Aí para colocar a peça 2, você vai fazer que movimento? Você vai girar 90 graus, vai girar quantos graus? Então a opção correta aí é o item C, onde você vai escolher a peça de número 2 e vai girar 90 graus no sentido anti-horário. Aí você vai estar completando a figura que ele quer lá no tabuleiro A. Tá bom? Próxima questão de vocês. Questão de número 9. A 7 e a 8 eu já fiz na aula passada. Nona questão, ele está trabalhando com relação, pessoal, a um desenho de um avião, onde ele tem uma escala 1 para 150, ou seja, a cada 1 centímetro, tá bom? No desenho é 150 centímetros, beleza? A razão é aquela. Como ele quer que você faça a representação do desenho, você vai ter que transformar as medidas do avião que estão em metro para centímetro. Então, o comprimento do avião, que tem 36 metros de comprimento, para mim passar para centímetro, ele fica com 3.600 centímetros. Aí o que você vai fazer? Você vai dividir o 3.600 para 150, porque é a razão. Ou seja, em vez de ele ter um desenho de 36 metros, o avião só tem o comprimento de 24 centímetros, tá bom? No desenho. Já a largura, que tem tamanho de 28,5 metros, quando passar para centímetro, ele tem 2.850, e ao dividir 2.850 para 150, a resposta dá 19 centímetros. Aí vamos lá, ó. Então ele vai ter 24 centímetros de comprimento e a largura 19. Isso, pessoal. Esse é o desenho, tá bom? Só que tem uma condição, ó. Para o engenheiro fazer esse desenho, é uma folha de papel, deixando uma margem de 1 centímetro. Ou seja, para cada medida que você encontrou aí, você vai acrescentar 1 centímetro de cada lado. Ou seja, você vai acrescentar 2 centímetros.
Então, o comprimento da folha, em vez de ser 24 centímetros, você vai somar 2, que é exatamente 1 centímetro de um lado e 1 centímetro do outro. 24 mais 2 fica 26 e 19 mais 2 fica 21, ou seja, o tamanho da folha do desenho é 21 centímetros por 26 centímetros, opção letra D, tá bom? E a última questão, a 10ª, ele diz assim, ó, Enem 2013. Um restaurante utiliza para servir bebidas bandejas com base quadradas. Todos os copos desse restaurante têm um formato representado na figura. Aí você tem o desenho da figura do copo na questão 10. Considere que o segmento AC é igual a 7/5 do segmento BD. Ah, Glauco, se é 7/5, então o que você vai fazer? Você vai fazer a soma dessas duas medidas. Ah, Glauco, eu não sei quanto equivale a outra medida. Você chama de X. Então você vai somar X mais 7/5 de X. Tá bom? Tira o MMC, de 5 e 1 fica 5, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Ah, Glauco, por que eu vou ter que multiplicar por 2? Porque diz assim, ó, é a medida de um dos lados da base da bandeja, certo? Qual deve ser o menor valor para que na bandeja tenha capacidade para portar exatamente 4 copos de uma vez? Ó, se vai ter 4 copos de uma vez, quer dizer que eu vou poder colocar 2 copos, um do lado do outro. Então é por isso que eu estou multiplicando aqui por 2. Aí o que você vai fazer? Você vai resolver o parênteses, dá 12x sobre 5 e multiplica por 2. Dá 24x sobre 5. Como ele quer a razão, aí você vai pegar esse 24x sobre 5 e vai dividir para x. A divisão de fração, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Só quando você vai fazer o cancelamento da multiplicação, você vai cancelar o x com x. E sobra somente 24/5. Tá bom? Item correto, item D. Tá certo? Então espero que com isso a gente termina o capítulo 3 do livro de vocês. Tá bom? Quadriláteros notáveis. Espero que a gente tenha tirado algumas dúvidas. Tá bom? Acompanhe a escola. Tá certo? Pelas redes sociais, Agenda Edu. Façam atividade no portal de vocês. Tá bom? Do portal Sai. Beleza? Fiquem com Deus e até a próxima.